Mais uma vez, a minha gratidão à igreja pelo convite. Para mim, para nós, eu acredito que seja uma alegria muito grande poder estar junto com os irmãos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, em especial partilhando uma porção da sua palavra. O pastor ele já fez a introdução da mensagem. Quando você chama um missionário à sua igreja para partilhar a palavra, ele vai falar de missões, né? Ele vai trazer à igreja a consciência de que a igreja ela é uma igreja missionária. O tema, a divisa da igreja para esse ano é João 20, 21. João 20, 21. A paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus, ele já lança os alicerces de uma igreja missionária. Então, missão não é convite, sugestão, mas é ordenança para a igreja. Convido os irmãos a abrirem no livro de Atos, capítulo 2. E nós vamos refletir um pouco sobre uma igreja missionária, os frutos de uma igreja missionária, o fruto do Senhor através de uma igreja missionária, de um comportamento comprometido com missões, de uma igreja obediente ao comissionamento. Amém? Amém? A partir do versículo 42, Atos 2, a partir do 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu apresento a minha oração ao Senhor, consagrando este momento a Ti. Tudo que for dito, toda palavra ministrada, meu Pai, venha segundo o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós como a Tua igreja. Dai-nos um coração contrito, quebrantado e ensinável, meu Pai, mas acima de tudo discernimento, compreensão do que será ministrada, para que mais do que ouvintes, nós sejamos praticantes do propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém. Primeira coisa que nós percebemos nessa igreja é o cumprir da grande comissão. Ela diz que eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. No comissionamento, o Senhor ele deixa claro que é uma ordenança, pois ele diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão. Ou seja, através da autoridade que me foi dada, eu vos ordeno, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. O comissionamento de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores, para a sua igreja, é um comissionamento de continuidade através do Espírito Santo, porque o Senhor ele comissiona, mas ele também capacita. No próprio texto de comissionamento ele diz que os acompanharia até o final dos tempos. Quando ele, lá em Atos 1:8, ele também parte do comissionamento, ele diz: e vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e serão minhas testemunhas. Cumprir o comissionamento, a gente percebe bem claro o porquê que essa era uma igreja que cumpria a grande comissão, porque eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações.
exemplo deixado por Jesus. O Senhor Jesus, ele foi enviado, como está lá em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então Jesus, ele veio com uma missão. É claro que pagar um preço que nós não teríamos condições, um preço de cruz, ser o cordeiro irrepreensível e puro, algo que nós não conseguiríamos fazer. Mas parte da missão é lançar os alicerces da igreja. Então ele traz para perto os seus seguidores, traz para perto os seus discípulos, caminha com eles, os ensina através de ensinamentos, através de testemunhos, através de milagres, através das suas ações e dos seus comportamentos. O Senhor, ele ensina que a igreja precisa ser quebrantada. O Senhor, ele ensina que a igreja, ela precisa ser serva, que a igreja precisa ser multiplicadora. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Durante a sua jornada, o Senhor ensina a necessidade de um relacionamento constante com o Pai. Antes da multiplicação dos pães, o Senhor orou e agradeceu ao Pai pelo alimento. Em meio às suas atividades, aos milagres, aos seus translados, ele sempre subia ao monte e orava ao Pai, buscava a direção do Pai. Mais uma vez nós percebemos que a igreja, ela seguia o exemplo, cheios de temor, reconhecendo o senhorio do Pai, o senhorio de Jesus, o relacionamento com o Senhor. E através desse temor, fruto do Espírito Santo em cada um deles, milagres, sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Ele dá uma diretriz de que nós precisamos, como igreja, cumprindo a grande comissão, servindo ao comissionamento, que não é uma sugestão, não é, ó igreja, ó meus discípulos e meus seguidores, se vocês acharem por bem, se por acaso em meio à faculdade e o trabalho você tiver um tempinho, procura fazer um discípulo. Se lá no seu trabalho tiver alguém disposto a ouvir e você não tiver vergonha, fala de mim. Não é esta, é uma ordenança. Ide e fazei. É princípio, é missão da igreja. Assim como eu fui enviado, ele diz, com uma missão eu vos envio com um propósito. A igreja, ela não tem fim em si mesma. Nós não fomos salvos para que tenha fim a ação do Senhor apenas em nossas vidas. A semana passada eu tive a oportunidade de ir até uma igreja e os meninos foram comigo e eu trouxe a mensagem de João 15 sobre a videira. O Senhor, ele fala que o Pai é o agricultor, que ele é a videira e nós somos os ramos. E há um propósito do agricultor, do Pai para o ramo. O ramo não é simplesmente estar enxertado em Cristo, receber o alimento, receber a salvação e tem fim em si mesmo. Não tem fim no ramo. O propósito é que o ramo desse fruto. Todo aquele que não desse fruto, o Pai o cortaria e lançaria fora. E aquele que desse fruto, o Pai podaria e trataria para que desse mais frutos. O princípio do comissionamento é assim como eu caminhei com vocês, assim como eu ensinei o valor do perdão, do arrependimento, da generosidade, da misericórdia, assim como os ensinei a necessidade de ser servo e de fazer igual. Igreja multiplicadora. Princípio de discípulo multiplicador. Essa é a nossa missão enquanto missionários da Junta de Missões Nacionais, enquanto batistas, enquanto Cristolândia, multiplicar discípulos. E a visão do nosso ministério é alcançar a todos com o Evangelho. Quando nós falamos de uma ação que acontece ali em meio à Cracolândia, de trazer a pessoa em vulnerabilidade social para dentro do projeto, ofertar a ela um café da manhã, um banho, uma troca de roupa, um corte de cabelo, tudo isso é estratégia. O propósito é ser ministrado a palavra, para que a semente germine no coração daquele homem, daquela mulher, e ela permita-se ser acompanhada e discipulada. Porque o processo de discipulado é vida na vida. Esse é o motivo pelo qual a igreja crescia. Esse é o motivo pelo qual sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Porque eles tinham comunhão e temor com o Senhor.
porque o ensino dos apóstolos era levado a sério, havia dedicação em meio ao discipulado. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, partiam pão em suas casas, juntos, e participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, generosidade, compaixão e graça. É o exercício, a prática de tudo aquilo que o Senhor ensinou aos discípulos. Então os discípulos começam a sua jornada no comissionamento, começam a dar continuidade no crescimento do desenvolvimento da igreja, e mediante dedicação, temor ao Senhor, relacionamento com Ele, a igreja começa a dar frutos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, porque o povo via a obra da igreja, o povo via o comportamento da igreja. Já ouvi por vezes, já partilhei com os meninos, porque eu ouvi muito essa questão de que eu não faço para líder ficar vendo, eu não faço para que o homem veja, o que eu faço para Deus. Quem faz para Deus, faz para que o outro veja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando o Senhor fala que nós, a igreja, os discípulos dele, nós somos sal e luz, e que não se esconde uma luz, uma candeia embaixo da cama. Pelo contrário, as pessoas precisam ver as nossas boas obras e glorificar ao Pai. Não ver a nossa obra porque eu sou bom, porque eu sou bonzinho, eu sou um servo fiel, não. Mas porque a ação do Senhor, através do seu Espírito, tem moldado e mudado a minha vida. E o nome do Senhor é glorificado. Minha esposa, ela falou algo que não é uma afronta à igreja, mas um confronto para um comportamento cômodo, de salvo, sentado e sossegado e satisfeito, é isso? Mas não é. Há uma missão dada para a igreja, que é multiplicar discípulos. Recentemente nós estivemos em uma conferência e o pastor, ele era de plantação de igreja, e ele falando das dificuldades que ele enfrentava no campo e dos desafios ali em meio à região que ele estava plantando a igreja, mas ele foi vencendo os desafios, o Senhor foi dando condições, entendeu que é o Senhor quem capacita para a sua obra de propagação, de extensão do reino de Deus. Aí ele falou uma frase de um livro que se chama O Homem Eterno, e ficou na minha mente, o livro, o autor e a frase, porque é de Chesterton, e a frase é a seguinte: a igreja cristã, ela está sempre a uma geração da sua morte, porque quando a igreja não compreende o papel de missões, de evangelizar, compartilhar o evangelho, entender que esse ministério foi nos dado pelo Senhor. Nós ainda de Missões Nacionais ainda estamos na campanha de 2024, ainda não foi lançada a campanha de 2025, e o tema da campanha é esse: Jesus transforma. Mas Jesus só transforma aquele que nele está. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura, isso que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, estar em Cristo é ser levado a Cristo. Eu sei que minha vida foi alcançada porque houve uma igreja, e graças a Deus por isso, que foram os batistas, uma igreja missionária voltada para missões, que estuda a palavra, compreende o comissionamento, a grande comissão, como uma ordenança e não uma sugestão, uma igreja que se dedicou ao ensino, caminhou comigo, foi uma igreja que me ensinou a orar, me ensinou a ter temor, uma igreja que compartilhou comigo misericórdia, graça, uma igreja que foi generosa para com a minha vida. Graças a isso eu fui alcançado, mas aprendi em meio a esse discipulado, em meio a esse ensino, que não tinha fim em mim, que não é por mim, não diz respeito a mim, mas pelo amor do Senhor por mim. Não diz respeito a nós, não é sobre nós, mas sobre o amor de Deus por nós. A missão, ela é cristocêntrica. Nós não fazemos discípulos para nós não fazemos discípulos para a igreja Vida Nova, mas nós fazemos discípulos para Cristo. É ordenança, princípio de igreja multiplicadora. Pessoas estão aí sedentas, famintas, carecendo de ouvir da palavra do Senhor, carecendo de pessoas que se voltem para o trabalho missionário, que obedeçam o comissionamento.
O Senhor Jesus, a palavra diz que ele vinha passando e se compadeceu, teve compaixão da multidão, porque viu as suas aflições, seus sofrimentos, suas necessidades, e chama os apóstolos e diz que, como os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os que se disponibilizam para a obra. Quando fala tanto da questão da videira, é sempre no trabalho rural, é entender essa questão de agricultor, de servo, de produtor. Quando eu fiz o esbocinho assim, eu coloquei igreja. O que mudou? O que mudou na igreja de hoje, dessa igreja que está relatada aqui em Atos 2, a partir do versículo 42? Nós entendemos que hoje a igreja, de forma abrangente assim, tem se tornado menos produtora de fruto, mas mais consumidora do que o Senhor Jesus tem para oferecer. É ofertado um Jesus que salva, que cura, que transforma e que liberta. Nós percebemos igrejas que o testemunho ele é restrito ao altar. Momento como esse, o irmão ali ele vai dar um testemunho do que o Senhor fez na vida dele, e o irmão vem e traz uma vitória alcançada em Cristo, seja a família, uma porta de emprego, uma vaga numa faculdade pública. Mas lá em Atos 1:8, quando eu falei, receberam poder e sereis minhas testemunhas, o testemunho vai além. O pastor falou de uma teologia integral, missão, fazer discípulos, viver missões, princípio de discípulo multiplicador também é integral. A gente sai da igreja, a gente continua servo do Senhor, a ordenança de fazer discípulos, ela continua. Eu partilho direto toda a oportunidade que eu tenho, porque para mim é um exemplo, assim, foi impactante quando eu percebi. É aquele contexto, eu ouvi muito assim, quando você sai, você vive esse contexto de Cristolândia, é o dia todo dia. Quando você sair de lá, você precisa desligar um pouco, você precisa ter o seu tempo com Deus, sabe, de reflexão, de leitura, desligar um pouco da Cristolândia, você precisa ter vida. Mas quando eu saio da Cristolândia, eu continuo um servo do Senhor. Sabe o que me impactou? Porque eu achava, agora terminei, é como um trabalho, é como uma profissão, encerrou meu expediente, agora eu não sou mais um missionário, agora eu sou só o Marco César, esposo da Isildinha. Perdão. Aí até que eu peguei de manhã a minha esposa, conversando, ela entregava um panfletinho para o porteiro, e conversava com o porteiro. Um dia ela perguntou se podia orar com o porteiro, aí esse manancial, quando chegou, ela pegou levou para o porteiro, aí começou a acompanhar os devocionais e discipular o porteiro do prédio. Aí eu entendo que eu sou missionário em tempo integral, porque o inferno, ele não brinca de ser inferno. A Cracolândia, ela não fecha, o tráfico não para. Por que a igreja tem um tempo apropriado para ir e evangelizar? É um dever constante. Eu entendo o meu vocacionado como ali, pessoas em vulnerabilidade social, dependentes químicos, pela minha empatia, pelo testemunho, pela autoridade em meio a esse assunto, porque eu sou fruto de resgate desse projeto. Mas as faculdades, elas são um campo missionário. O ambiente acadêmico é totalmente pervertido e mundano, carece de Cristo. Nossos jovens, eles saem da igreja, eles vão para o ambiente acadêmico, muitos deles são corrompidos em meio ao ambiente acadêmico. O ambiente profissional, oportunidade de falar do amor de Deus, de testemunhar o que o Senhor tem feito, porque não são apenas os amarelinhos, não somos apenas nós resgatados, não, cada um aqui foi resgatado por uma ação missionária, seja de um ente, de um familiar, de um vizinho, mas alguém cumpriu o papel de missionário, de obediente, de temente ao Senhor, falou do amor de Deus, do cuidado que Deus desejava para a vida de cada um de nós. Testemunhar não é simplesmente dizer aquilo que o Senhor nos tem feito, mas é testemunhar ao próprio Jesus, quem é Cristo.
essa autoridade, esse poder para testemunhar sobre o pecado, o quão ele é destruidor na vida de cada um que não tem relacionamento com Deus, para testemunhar da justiça, do juízo. Eu falo para eles: existe um Deus que nos ama, que provê recursos, que nos sustenta, que faz com que a sua igreja venha e tenha um tempo de comunhão conosco, que faz com que missionários como a Alana deixem de tempo de descanso, talvez, ou de usufruir de um lazer, para ir ter um tempo conosco, nos aprimorar no louvor, ter um tempo de partilha da palavra, com um propósito de obedecer ao Senhor. Mas isso não tem fim em cada um de nós. Essa é a expressão do cuidado, da provisão, do amor do Senhor. Mas existe o juízo, sim. Eu falo para eles: o problema não é a droga. Não basta parar com a droga, parar com o álcool. Não basta ser um bom pai. Não basta ser íntegro. Tem muito homem íntegro, fiel à sua esposa, trabalhador, que não tem relacionamento com o Senhor e vai para o inferno se o Senhor não for apresentado. Jesus Cristo, Ele é a solução. E é dever da igreja: ide e fazei discípulos. Toda autoridade foi dada ao Senhor, Ele nos deixa claro. E aqui nós percebemos no final que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque havia dedicação no ensino, porque havia temor, havia comunhão no partir do pão, havia compaixão, graça, generosidade, havia organização. Mas a organização não impedia que a igreja continuasse sendo um organismo vivo, igreja multiplicadora. Mais uma vez, quando nos traz a divisa de campanha, que fala que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é necessário estar em Cristo. Tem pessoas que, como eu, um dia estive, que é uma situação, existe aquele, sabe, o que está em uma dorzinha de cabeça, então você vai e toma um comprimido, aquele comprimido, acabou a dor de cabeça. Mas tem aqueles que estão numa situação de enfermidade tão grande, que precisa que o SAMU vá lá, resgate, pegue, traga para um hospital e trate. Essa era a minha situação espiritual. Sozinho eu não conseguiria. Existe um Deus que te ama, não era o suficiente para mim. Eu precisava de alguém que fosse lá, me segurasse pelas mãos, me trouxesse para perto, caminhasse comigo e me apresentasse a esse Senhor. Isto é fazer discípulo, é vida na vida, é participar. Os campos estão brancos e poucos são os trabalhadores. Nós salvos, libertos, enxertados na videira que é Cristo, nós como ramos, existe um propósito do agricultor que é o Pai para nós, dar fruto. Não tem fim no ramo. A salvação de cada um de nós não tem fim em nós mesmos, não é sobre nós, mas sobre o amor de Deus por nós e por aqueles que hão de ser alcançados ainda. Desde o momento que a igreja responda ao comissionamento, desde que a igreja entenda a necessidade que o mundo tem aí fora, de uma solução, de luz. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se esconde uma candeia embaixo da cama. Você precisa testemunhar o que o Senhor tem feito na tua vida, e não é só no altar. Precisa testemunhar do mal do pecado, as consequências de uma vida sem um relacionamento com o Senhor. Não basta ser íntegro, não basta ser fiel. Só há um caminho, que é Jesus Cristo. Todos nós aqui salvos, e aqueles que estão lá fora, fomos criados para a eternidade. Isso precisa ser apresentado, o juízo precisa ser apresentado. Este é um testemunho que precisa ser dado. Quem convence é o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo que convence, habita em você. É claro que você é um instrumento do Espírito Santo. Nós usamos coisas, nós usamos objetos, o Senhor, Ele usa pessoas.
No capítulo 6 de 2 Coríntios, eu vou até lá no versículo 1 diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi em tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora que é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, o Senhor, através de Paulo para a igreja de Corinto, ele traz, aquele que está em Cristo é nova criatura, mas ele precisa estar em Cristo. É como se o Senhor estivesse reconciliando o mundo consigo mesmo, por nosso intermédio. Então, cabe à igreja, tem um comissionamento, como minha esposa disse, o ministério da reconciliação, esse foi dado pelo próprio Senhor à igreja. Este ministério não foi te dado pelo pastor, foi te dado pelo Senhor. É dever compartilhar com paixão e graça. Só a solução é Jesus Cristo, é Jesus quem transforma, não tem fim em vocês mesmos. Toda ação salvadora, transformadora, libertadora, renovadora, toda a vida dada por Cristo Jesus a cada um de vocês, é para que vocês se tornem um instrumento para que outros sejam alcançados. Não tem fim no ramo. Todo ramo que tem fim em si mesmo, o Senhor corta e lança fora. O propósito do produtor para o ramo é que ele dê fruto. O propósito do comissionamento do Senhor para a igreja é que a igreja seja multiplicadora. O Senhor veio, pagou um preço que nós não podíamos, lança os alicerces da igreja, ensina o caminho através do exemplo, e cabe agora à igreja dar continuidade. Por isso que Chesterton fala que a igreja cristã, ela está sempre a uma geração da sua morte. A geração que não entender a grande comissão, não entender o ministério da reconciliação como algo dado pelo Senhor, como dever, obrigação e ordenança, ela finda a igreja cristã. Então, como um bom missionário, alguém alcançado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, fruto de uma igreja que respondeu ao comissionamento, eu faço esse desafio aos irmãos: obedeçam ao Senhor. Não encarem, não entendam a grande comissão, esse ministério da reconciliação como uma sugestão para a tua vida. Se você acha que você conversa bem, entende um pouco da palavra, partilhe ela. Não. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que é templo do Espírito Santo, ele recebeu dunamis, poder para testemunhar do Senhor. Pedro fala na sua no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o resgatou das trevas para a sua gloriosa luz. É dever da igreja partilhar o evangelho. A igreja, ela já nasceu, ela já teve os seus alicerces lançados como missionária, multiplicadora. Que nós não sejamos o que mesmo? Salvos e satisfeitos. Salvação não tem fim em nós mesmos. Nós somos agentes multiplicadores do reino. Minha oração é para que tudo aquilo que a gente faça, tudo aquilo que a gente fale, edifique aqueles à nossa volta, estenda o reino do Senhor e glorifique ao Pai, porque é tudo dele, por ele e para ele. Amém? Antes de chamar o pastor, eu gostaria de chamar os meninos aqui de novo e convidar a igreja para ficar de pé, para que nós pudéssemos louvar e engrandecer o nome do Senhor mais uma vez. Amém?